Então, vamos lá para o nosso último vídeo dessa série de vídeos aí com o restante do nosso conhecimento, né, do nosso curso nessa área de liderança. Eu vou compartilhar contigo aqui mais alguns insights, princípios de liderança, algumas ferramentas aí para você finalizar, né, esse teu conhecimento nessa área de liderança. Foi muito bom ter estado contigo, compartilhar esses conhecimentos, tanto na sala de aula quanto agora aqui nos vídeos, me desafiando, né, a fazer algo diferente também para que você tenha essas reservas de informação. Muita coisa a gente foi compartilhando durante as nossas aulas, mas eu só quis deixar aqui gravadinho para que também esse conhecimento ficasse aí. Muita coisa só lendo aí na apostila tu tira todos os insights, mas acho que algumas explicações são válidas você ter. Então revise, analise se você tiver qualquer dúvida. Claro que agora você está no momento de pôr em prática todos esses teus conhecimentos, seja na vida pessoal, como líder aí da sociedade em que você faz parte, como membro da igreja, como o colaborador na empresa X, o líder na empresa tal, ou o dono do próprio negócio. Avalia, né, onde que você pode estar colocando em prática essas questões da liderança. Muita técnica, muito conteúdo aqui. Você só vai, eu digo assim, sentir ele no momento que tu tiver que praticar. Vamos lá, essa questão do feedback. Na hora que eu tiver que dar um feedback, seja para o meu marido, seja para o meu filho, aí eu pratico de fato aquele sanduíche, né? O feedback sanduíche. Elogia, traz a situação, depois elogia novamente. A própria avaliação, avaliar o desempenho, se autoavaliar. Como é que está o teu próprio desempenho? Essa questão de comunicação, do quanto que você é reativo ou ativo na comunicação. Muitas competências aqui, vamos lá, você treinou, aprendeu tecnicamente o assunto. Agora cabe você se desafiar pouco a pouco para ir colocando em prática todos esses conhecimentos. E aos pouquinhos isso ir fazendo cada vez mais sentido. A apostila está ali, você pode revisar sempre que possível. Os próprios testes que tem lá no final da apostila, aquela questão dos valores, a tua performance, como está. Vai revisando todo aquele conteúdo, porque isso também vai te dando essa direção. E para nós finalizar, eu compartilho contigo aqui esses princípios de liderança que acho que talvez teria que botar na porta da geladeira, assim, em algum lugar que você visualize constantemente, porque ele vai nos dando, né, aquela própria definição de liderança, vai nos centrando sobre o que de fato deve ser um líder, como ele deve agir. Então lembra sempre, né, o líder, ele deve preparar sucessores, ele deve dar exemplo, né? Nada de centralizar, em vez de centralizar, pegar para mim, eu não quero passar o conhecimento que vai que amanhã depois a pessoa ocupa meu lugar. Isso não é postura de um líder, é qualquer outra pessoa, mas um líder ele tem essa missão, né, de passar o que ele sabe adiante. Então, compartilhar uma visão com a equipe, lembrar as pessoas que cada um tem suas metas, cada um tem um foco, tem um objetivo, manter essas metas, esses objetivos sempre na mente das pessoas, lembrá-las, né? Dar feedback constantemente, não adianta nada você ir vendo pontos de melhoria na pessoa se você não dá esses feedbacks, se não informa, ou às vezes dá muito mais pautado naquela opinião pessoal. A gente viu exemplos ali na apostila, tem o senhor amado feedback e o senhor gerente Mandacildo, lembra? Que são formas totalmente diferentes de falar, que vão gerando impactos positivo ou negativo para as pessoas. E aí, como que eu estou agindo? Como é que eu estou passando esses feedback? Apoiar e pensar em soluções ao invés de cobrar. Ou seja, vamos pensar junto. Lembra dos erros? Os erros que a gente comete, os conflitos internos da organização, muitas vezes eles estão acontecendo porque será que realmente eu estou envolvido em pensar em soluções, em apoiar as pessoas? Eu só estou cobrando, querendo resultado sem dar esse suporte. Tomar decisões constantemente em vez de protelar. Muitos líderes às vezes acabam deixando para depois, vão protelando coisas, vão adiando situações que é a obrigação deles resolver, admitir os próprios erros, assumir as responsabilidades. Líder deve dar exemplo. Se ele às vezes bota a culpa no outro, não admite os próprios erros, como é que a equipe vai agir? Comunicar-se sempre no foco no nós conseguimos, nós realizamos, nós fizemos, nunca no eu, né? Eu sei que tem muitos líderes por aí que quando acontece algo de bom, querem tomar a fama sozinho, daí falam no eu,
mas não se faz nada sozinho numa empresa hoje em dia, depende-se de outros, né? Colocar-se no lugar da equipe, entender os desafios que cada um passa, não triangular a comunicação, lembra da comunicação aberta, a comunicação de mão dupla, onde as pessoas tenham possibilidade de dar seus pontos de vista, se permitam, né, compartilhar o que eles acham, qual a opinião deles, como deveria ser feito. Questionar antes de fazer julgamento, lembra? Aconteceu uma situação, aconteceu um fato. Questiona, por que você fez isso? Por que você está agindo assim? Deixa eu entender, o que te fez agir dessa forma? É diferente de julgar, é diferente de chegar apontando o dedo. Você faz isso, né? É totalmente diferente do que eu questionar a pessoa, permitir que ela se explique, permitir que se chegue num consenso junto. Tomar decisões muitas vezes com base na popularidade, não para ser bem visto, para que as pessoas gostem de mim. Eu vou pelo popular, eu vou pelo que convém, ao invés do que seria o mais adequado, o mais sadio, o mais correto. Não, eu quero ser popular, eu quero que todo mundo goste de mim. Mas e qual a consequência disso? Gente, um líder não precisa, ele não deve ter como meta que todo mundo goste dele. Se essa é a minha meta enquanto líder, nada desse curso aqui, eu digo assim, não é ser aceito pelas pessoas. Ser líder, usar a liderança não é ser aceito por todo mundo. É ser seguido, que é totalmente diferente. E não é porque, vamos lá, existe diferença, tá, gente? Entre uma coisa é eu ser amado e todo mundo me adorar e ser popular e todo mundo querer estar junto comigo porque eu beneficio eles de alguma forma. Mas o quanto de fato essas pessoas aprendem algo comigo, se desenvolvem, estão crescendo. Não é aquele que está toda hora passando a mão em você que muitas vezes é o que vai te levar para o próximo nível. E sim, aquela pessoa que às vezes cobra, que exige, que quer que tu dê o teu melhor. Para pensar nos líderes que você admira ao longo da tua vida, fizeram a diferença ao longo da tua história. Nem sempre eles foram, eu digo assim, amados, admirados por todos. Porque o trabalho em si, o líder em si, gente, ele é muito solitário. O líder em si, eu sei que ele depende da equipe, mas na maioria das vezes, o trabalho dele, no final do dia, é muito solitário ser líder. É responsabilidades que você tem que estar assumindo, que a equipe muitas vezes não vai assumir. Então, é nesse sentido, nem sempre a popularidade é o que caracteriza um líder bom. Então, cuida com essa questão. Nem sempre o líder mais popular é o líder que mais beneficia as pessoas, que mais vai gerar resultado para a empresa. Às vezes, é aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, mas não é aquela pessoa que consegue cobrar resultado das pessoas, que realmente traz retorno para a organização. Todo mundo quer estar junto com aquele líder, mas não é esse líder que mais gera resultado. Pensa sobre isso, tá? E comemorar os resultados. Nós falamos muito sobre isso, os exemplos que cada um foi trazendo durante as aulas, de ter sua forma de confraternizar, de gerar esse resultado e comemorar no final do mês, né? Os resultados, as pessoas elas vão vendo, é o petisquinho que a gente falou em uma aula aí, né? É o petisquinho que eu vou dando para a pessoa para ela continuar dando o seu melhor. E não cobrar o resultado sem eu dar o devido treinamento, sem eu ter ensinado, mostrado para as pessoas o que eu espero delas. Vocês têm aqui mais algumas, né? Líderes da nova era, eles possuem essa capacidade de construir, né, uma visão compartilhada, onde as pessoas percebam que elas fazem parte da organização, é aquela visão sistêmica. Eu faço parte do tudo, do todo e das partes. Ele questiona os modelos mentais, ele não pega a verdade da vez e usa para si mesmo. Ele incentiva novos padrões sistêmicos de pensamento. Eles são responsáveis por construir organizações nos quais geralmente tenha, né, as pessoas estejam expandindo a sua capacidade de criar o futuro, de inovar, de pensar fora da caixa. O verdadeiro líder, ele não tem necessidade de comandar, ele se contenta em apontar o caminho, ele dá a direção para as pessoas. E aí você tem uma ferramenta lá no final da tua apostila, eu tinha falado sobre ela na aula também. Nós falamos sobre as competências que você como líder tem que ter. Essa é uma ferramenta que o coach traz, enfim, a filosofia do coach traz, a filosofia do líder coach traz essa ferramenta, onde estão algumas competências
que um líder precisa ter. Foco no futuro, ação, comunicação, né? O próprio planejamento, a motivação, a transformação, visão sistêmica, ética, não julgamento, tudo isso a gente viu nas nossas aulas. E aí, se alguma dessas competências aqui não faz sentido para ti, muda a palavra por outra, coloca, acrescenta outra se faz sentido para ti, mas tenha as tuas próprias competências que você acredita que um líder precisa ter. Lembra daqueles líderes, daqueles 15 líderes de sucesso? Cada um deles tinha competências assim que se destacava, essa pessoa, esse profissional como líder. Hoje, quais são as competências que tu percebe que poderiam te destacar como líder? Será que nota eu me dou no quesito comunicação? Como eu sou capaz de comunicar com as pessoas? Qual o meu poder de ação, de pensar e fazer, de ir para ação, de mostrar resultado? De 0 a 10, que nota eu dou para esse meu foco no futuro? De ter meu planejamento, de ter as metas bem estipuladas? Então, são características para você ponderar, para você como líder de si mesmo, se autoavaliar e ver quais que eu tenho que começar a dar mais atenção. Eu, Marisete, preciso focar mais na ação. Ação, foco em ação, foco em ação. Né? Essa questão do planejamento, eu sei, ela é necessária, mas hoje eu sinto que talvez aqui já melhorou muito, mas teve uma fase da minha vida que estava no 4 o poder de ação. Então, hoje talvez está no 7, mas eu ainda sinto que precisa melhorar ainda mais. Então, no momento que você faz esse mapeamento dessas competências, você vai identificando no que eu já estou bom, o que eu preciso focar mais, melhorar. Essa questão de transformação, a realidade que eu vivo hoje não tá legal. A minha equipe tá todo mundo desmotivado. Então vamos lá, foco em transformação. Que nota eu dou para isso, para esse meu potencial de trazer transformação, de instigar que as pessoas queiram mudar. Então é um exercício de autoanálise. Acredito que vale muito a pena você fazer essa reflexão após esse nosso curso aí com todos os conhecimentos que você adquiriu, para te dar essa direção. O que eu tenho que focar mais? Eu não tenho nada planejado aí das minhas metas, meus objetivos pessoais. Foca nisso. Esse não julgamento, para mim, é muito difícil. Eu sempre crio aquela minha própria percepção da pessoa, acabo julgando. Vamos lá, é um exercício, talvez eu tenha que focar mais nisso. Então, convido você a fazer esse exercício também. E aí você tem uma frase do Jack Welch, ele tá lá também naqueles líderes do sucesso, um dos que tá lá, e ele traz essa frase, né? Antes que você se torne um líder, o sucesso é o teu próprio crescimento. Quando você se torna um líder, o sucesso é fazer os outros crescerem, não é mais por mim. Vamos lá, vamos fazer as pessoas evoluírem também. Então pensa nisso, nessa questão do líder de exemplo. Eu sou muito grata, isso aqui eu tinha pedido para vocês fazerem em aula, na última aula que nós tivemos, né? Para você se questionar qual que era o teu significado após esse curso de liderança, porque você tinha feito essa autoanálise lá no início, na primeira aula. Qual que era o teu significado de liderança antes e qual que é o teu significado de liderança agora, após todo esse curso, todo esse treinamento. E aí, alinhar esses teus aprendizados. Lá no início eu pedi qual era o objetivo de você estar nessa sala de aula, trocando, né, essas experiências, esses conhecimentos. E aí, será que atingiu o objetivo? Esses aprendizados estão compatíveis? Eu encontrei os aprendizados que eu buscava? E aí, qual que é a tua ação, né, para começar a colocar em prática? Não adianta nada ter treinado se eu não desenvolvo essa habilidade. Vamos lá, vamos desenvolver? Minha forma de desenvolver vai ser focar mais a minha comunicação, vai ser focar mais nesse cuidado e percepção das pessoas. A minha forma de desenvolver vai ser vamos lá, olhar para dentro da empresa, ver quem que eu preciso dar um feedback. A minha forma de desenvolver vai ser avaliar esses desempenhos, como é que as pessoas estão se saindo. Avalia qual vai ser a ação para tu já imediatamente, a partir de amanhã, colocar em prática pelo menos algum desses conhecimentos. Aqui nessa roda que eu te pedi, qual aqui talvez ficou com a nota mais baixa? Foca nisso. O que eu posso fazer para melhorar essa nota e fazer essa roda girar como um todo? Gente, eu sou muito, muito grata pela tua entrega nesse tempo que estivemos juntos, por você ter assistido também esses vídeos, né? Que são conhecimentos extras aí. Alguma coisa já foi mencionada em aula, outros eu quis vir aqui gravar para deixar esse conhecimento para você. E eu estou disponível. Uma vez meu aluno, sempre meu aluno, minha aluna, me chama sempre que precisar.
Mesmo que seja daqui a um tempo onde tu já estiver praticando mais esses conhecimentos e surgir dúvida, Mari, estou passando por tal situação aqui com o meu colaborador, me chama, vai ser um prazer imenso poder te auxiliar ainda mais. E, novamente, minha gratidão por você ter confiado no meu trabalho, ter se permitido, né, essa experiência dessas trocas todas que nós tivemos em sala de aula. E uma vez meu aluno, sempre meu aluno. Me chame sempre que precisar. Gratidão imensa. E com certeza nos vemos em breve, em próximos treinamentos, em próximas trocas que a gente venha a ter aí. Vou encerrar aqui nossa gravação, tá? Qualquer dúvida, novamente me coloca à disposição, me chama no WhatsApp, me manda áudios lá para a gente esclarecer o máximo possível disso tudo. Um beijo gigante no seu coração e nos vemos em breve.